Todos conhecemos a trajetória deste enigmático profeta feiticeiro chamado Bilão, Balaão. Os rabinos atestam que todas as suas bênçãos sobre Israel não foram sinceras, contendo indícios de sua obsessiva ganância e inclinação à impureza e iniquidade. Tratado Sanhedrin 105b. Porém, os rabinos também atestam que houve uma exceção. Na terceira tentativa para amaldiçoar Israel, algo acontece que faz com que Balaão realmente proferisse as palavras do Eterno, sendo cheio do Espírito de Deus. Essa conversão, mesmo que temporária, fez com que Balaão não apenas abençoasse verdadeiramente a Israel, mas também profetizasse sobre o Messias. Vejamos. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez, como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Números 24:1-5. Balaão compreendeu que é bom aos olhos de Deus abençoar a Israel. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:2-3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Romanos 9:35. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:28-29. Balaão não se contaminou com aquilo que o Eterno abomina, pois não foi esta vez, como antes, ao encontro de agouros, feitiçaria, encantamento, adivinhação, mas voltou o rosto para o deserto. Ele te declarou: ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes, com recato, modéstia, domínio próprio, humildemente com o teu Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a fornicação e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois, outrora, erais trevas, porém, agora, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Efésios 5:11. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrosim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Isaías 22:13, Apocalipse 2:14-15. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4:4-6. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1:2.
Balaão viu Israel acampado segundo as suas tribos, recebendo finalmente o Espírito de Deus. Israel, cumprindo seu chamado e propósito, segundo o chamado do Eterno, trará a bênção e a presença de Deus sobre as nações. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento, em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Israel, ao cumprir sua missão, torna-se um instrumento de bênçãos para as nações, e essa mensagem também é aplicável para aqueles que seguem os caminhos de retidão e justiça, não se deixando contaminar pelas práticas malignas condenadas pelo Eterno. No entanto, a história de Balaão também nos adverte sobre a importância de não cair em tentações e desviar-se do caminho do Senhor. As referências à doutrina de Balaão e as advertências contra a impureza e idolatria destacam a necessidade de se manter fiel aos princípios e valores ensinados pelo Eterno. Assim como Balaão, devemos nos esforçar para compreender a vontade do Senhor e buscar a sua bênção, evitando os caminhos da maldade e da contaminação. A reflexão sobre as Escrituras e a busca por uma vida pautada na justiça, misericórdia e retidão são fundamentais para que possamos trilhar o caminho que agrada ao Senhor e cumprir o nosso propósito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Galatas 3:13 e 14. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão, os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis, para o resplendor que te nasceu. Isaías 61:3. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante dos homens e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Amós 9:11-12. Aquele que achava que sabia a ciência do Altíssimo, ou que ouvia os ditos de Deus, servia ao Eterno de uma forma distorcida e em completa ignorância sobre as escolhas divinas. Ele considerava-se privilegiado, mas estava alheio aos planos de redenção do Eterno. Ele até tinha experiências com a presença de Deus, mas não possuía um relacionamento genuíno com esse Deus. Quando o povo que teve experiências com o Eterno se conscientizar que é bom aos olhos de Deus abençoar a Israel, quando este povo abandonar o que o Eterno abomina e se voltar para o deserto, e quando se tornar instrumento para que Israel acampe segundo as suas tribos, o Espírito do Eterno virá e restaurará este povo conforme apregoaram os profetas de Israel. As nações se unirão a Israel nesta unção sem precedentes, e veremos vida dentre os mortos. O chamado para a união das nações e o reconhecimento da bênção que é abençoar Israel é uma mensagem de esperança e restauração. A luz do Senhor brilhando sobre o seu povo despertará a atenção das nações, e elas se unirão em torno dessa unção transformadora. Esse momento culminará em uma nova era de renovação espiritual e redenção, trazendo vida onde antes havia trevas e morte. Que possamos compreender a profundidade desse chamado e buscar a retidão e a santidade, abandonando práticas distorcidas e impuras. Ao fazê-lo, seremos instrumentos da bênção de Deus e participaremos desse momento extraordinário de restauração e vida abundante, em comunhão com o Eterno e seus propósitos. E assim concluímos mais uma emocionante jornada através das histórias da Bíblia. Esperamos que você tenha se inspirado e fortalecido sua fé ao acompanhar esses relatos incríveis de fé, esperança e redenção. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais narrativas bíblicas e estudos edificantes. Compartilhe com amigos e familiares para que juntos possamos levar a mensagem da Bíblia a todos os cantos do mundo. Que essas histórias milenares continuem a nos ensinar lições valiosas para nossas vidas e que a luz da palavra do Senhor brilhe sempre em nossos corações. Obrigado por fazer parte da nossa jornada pelo mundo da Bíblia. Até o próximo episódio.
Que Deus te abençoe abundantemente.